Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Uma inquietação. Muitas vezes a minha alma fica inquieta, meu espírito fica mexido, porque muitas vezes eu quero estar no controle das coisas. Eu quero que o culto funcione como eu quero que ele funcione. Eu quero que as coisas aconteçam como eu quero que elas aconteçam. Mas o Senhor, nesses dias, Ele quer reposicionar o nosso coração. Ele quer reconfigurar as nossas intenções. Ele quer mudar, Ele quer moldar, nesses dias, a forma que nós estamos caminhando, a forma que nós estamos nos movendo. Amém? Amém. Você está feliz com Jesus essa manhã? Amém. Na quinta-feira, nós tivemos um tempo aqui de oração, de intercessão e adoração. E foi muito poderoso o que o Senhor fez aqui conosco na quinta-feira. Foi muito forte, muito intenso. Foi poderoso, assim. O Senhor mexeu com a gente na quinta-feira. Foi muito bom. Nossas quintas-feiras, nossas reuniões, nós temos buscado focar em adoração, em intercessão e adoração. E tem sido poderoso para nós. E na quinta-feira, a gente estava orando. E o Senhor, a gente fez uns turnos de oração, cada um orou um pouco. E teve um momento em que eu comecei a orar. Eu comecei a falar assim: Senhor, levanta os profetas. Levanta os profetas que dizem assim diz o Senhor. Levanta profetas que dizem assim diz o Senhor. Levanta os apóstolos que fundamentam nesses dias. E eu senti o Senhor me falando assim: e eu estou te levantando para se mover profeticamente. Então talvez a minha palavra para você essa manhã seja uma palavra dura, como a palavra de um profeta. Mas é uma palavra que vem para endireitar as nossas veredas. É uma palavra que vem para reconfigurar e remoldar a forma que nós estamos nos movimentando nesses dias. Amém? Então, nosso momento de palavra ele vai ser separado em alguns momentos. Eu considero dois momentos. O primeiro momento é o momento onde eu vou intencionalmente denunciar as nossas práticas erradas. E cada prática errada que eu for denunciando aqui, isso vai confrontar e afrontar o seu coração. E à medida que o seu coração for confrontado e afrontado, eu peço para que você examine o seu coração. Talvez você fique um pouco bravo comigo nessa manhã, talvez você fique um pouco irritado comigo nessa manhã, mas o Senhor quer mexer com a gente. O Senhor quer falar dos nossos corações de uma forma profunda, de uma forma intensa. Então, o Senhor, nesses dias, não está feliz com a forma que nós temos nos reunidos para amar a Jesus. Sabe por quê? Tem um texto que diz que nós nos reunimos para a perdição. Esse texto tem mexido muito comigo. Sabe por quê? Porque eu vejo na palavra, e a palavra me assegura, de que eu preciso ter um comprometimento com aquilo que eu ouço. É preferível que você não venha a um culto. É preferível que você não ouça do que você ouvir e não praticar. Entende? É preferível. Então, eu quero deixar aberto aqui. Se você quiser levantar agora e voltar para sua casa, faça isso agora. Mas se você quer ficar, se você vai ficar, o Senhor quer fazer algo com você essa manhã. Amém? Então, toda vez que você for pensar em ir a um culto, a uma reunião, onde a palavra for aberta, onde o evangelho for proclamado, tenha essa intenção no meu coração. Se eu não tenho a intenção de mudar, se eu não tenho a intenção de me refazer, se eu não tenho a intenção de... é melhor que eu não ouça, é melhor que eu não vá. Porque tem um texto no Antigo Testamento, eu não vou lembrar onde está exatamente, que os homens se reuniam para cultuar o Senhor, e o Senhor fala assim: eu gostaria que vocês fechassem a porta do templo. O meu desejo é que vocês fechem a porta do templo, porque a adoração que vocês me entregam não é uma adoração que me agrada. A minha vontade é entregar os sacrifícios que vocês têm derramado diante de mim, que vocês têm dado diante de mim. A minha vontade é transformar isso em esterco e passar no rosto de vocês, porque não me agrada o que vocês têm me entregado. E eu sondei o
meu coração nesses dias para falar: Jesus, eu não quero ser ofensivo, não quero ofender, mas eu quero revelar o seu coração aqui nessa manhã. Eu quero cutucar a onça com a vara curta. Quero ser intencional com você aqui nessa manhã. Então o Senhor nestes dias, Ele quer remontar e remoldar a nossa forma de virmos adorar a Jesus, para que nós possamos nos reunir para de fato amar a Jesus, e não para nos reunir porque é um clube de pessoas legais ou porque é legal, mas porque nós amamos a Jesus. Sabe por que Jesus não está feliz com a nossa forma de adoração nesses últimos dias? Porque o nosso coração está distraído com outras coisas. Uma falácia, uma palavra mal colocada, uma situação X, Y e Z tem nos tirado e tem nos afastado da verdadeira adoração. Jesus me confrontou na quinta-feira e falou assim: Gustavo, se uma luz acesa ou uma luz apagada limitam o seu amor por mim, o seu amor é muito raso. Se ter um violão ou não ter um violão limita a sua adoração a mim, o seu amor é muito raso. E o Senhor não deseja de ninguém, de nenhum de nós, um amor raso. Ele não deseja que você ame Ele de uma forma rasa. É engraçado que em Ezequiel 47, Ezequiel, enquanto ele entrava no rio, ele via toda uma possibilidade no rio. Ele olhava para o rio e falava: uau, esse rio é gigantesco, eu posso ir para onde eu quiser, esse rio é muito grande, e eu posso mergulhar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas é engraçado que o texto vai dizendo a progressão de Ezequiel. Então o texto está dizendo não sobre o que Ezequiel via, mas o que Deus via de Ezequiel. Enquanto Ezequiel via um mar maravilhoso, o mar olhava para Ezequiel e falava: nossa, eu só vejo os pés de Ezequiel, o rio, só vejo os tornozelos de Ezequiel, eu só vejo os artelhos de Ezequiel. Mas o desejo de Jesus é que Ele nos veja por inteiro. Amém? Então nós precisamos estar por inteiro diante de Jesus. É por isso que Paulo fala assim, que nós nos desfazemos das coisas que ficam e nós seguimos para o alvo, rumo à soberana vocação, que é Cristo Jesus. Amém? Então, de fato, intencionalmente, o clima ficou meio, né? Mas, meus amigos, o Evangelho não é para fazer você feliz. O Evangelho não é um sentimento bom, não é uma boa energia, não é uma good vibe. O Evangelho, a proclamação do Evangelho é poder para transformar a sua vida. Amém. Então eu prefiro que você saia daqui bem chateado comigo, e você saia daqui orando por mim essa semana, falando: Jesus, eu queria voar nos meus do Gustavo. Eu prefiro que você saia daqui, mas que Jesus mude o seu coração, do que eu dizer aqui para você uma palavra poderosa do altar e você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Esse não é o desejo de Jesus para nós. Antes do culto, eu compartilhei um texto com o pessoal do serviço. Tem um texto de Tiago que fala assim, que nós nos despojando, ou seja, abrindo mão de despojo. Despojo é o quê? Aquilo que você, quando você vai a uma guerra, você tem o direito ao despojo. Ou seja, se você venceu aquele outro povo, você tem direito aos bens, você tem direito ao ouro, você tem direito à terra. E o Senhor fala assim que nós precisamos nos despojar para recebermos o Evangelho, para recebermos a mensagem do Evangelho. Amém? Amém. Então o Senhor está nos chamando essa manhã para nós nos despojarmos, para nós abrirmos mão de algumas coisas, para que o Evangelho venha sobre nós, para que a mensagem do Evangelho venha sobre nós. Amém? Amém. Cristo é a unção. Jesus é o Salvador. Então toda vez que você fala Jesus Cristo, você está dizendo salvação ungida. E a unção, ela quebra o jugo. Amém? Amém? Amém. Então se nós estamos olhando para Jesus, não existe jugo sobre nós. Então é por isso que Jesus não está feliz com o jeito que nós estamos cultuando, porque nós não estamos olhando para Ele. Porque a unção quebra o jugo, o ungido quebra o jugo. Se você está olhando para o ungido, não existe jugo sobre você, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A gente vai queimar ainda, mas eu estou ajeitando a palha, sabe? Eu estou ajeitando a lenha na fogueira. Estou ajeitando, eu estou cutucando a onça com a vara curta nessa manhã. Estou sendo intencional nisso. Assim como Jesus fazia quando Ele falava com os discípulos. Vocês ainda não entenderam? Raça de víboras, homens de pequena fé. Vocês ainda não entenderam? Amém? Você ainda está feliz?
Aleluias. Vamos abrir comigo lá em Lucas. Lucas 4. Lucas 4, versículo 1 e depois o versículo 14. Vamos lá. Diz assim o versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Agora o versículo 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinado nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos lá, vamos construir. Existem movimentações diferentes. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e fala que Jesus estava cheio do Espírito. E depois que ele saiu do deserto, Jesus voltou no poder do Espírito. Existem dois lugares. Amém? O Senhor quer nos esticar nessa manhã para nós entendermos isso. Tudo que nós falaremos nessa manhã será norteado a partir disso. A partir de entendermos que nós podemos estar cheios, mas às vezes nós não estamos nos movendo no poder. E o que é necessário para nós nos movermos no poder. Amém? Amém. Aleluia. Agora abre comigo lá em Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, no versículo 14. Diz assim: e quando chegou junto à multidão, aproximou-se dele um homem, que lhes ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes ele cai no fogo e em outras na água. Apresentei aos seus discípulos, mas deles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei conosco? Até quando vos sofrerei? Trai-me aqui o menino. Quando Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora o menino foi curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsar? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes uma fé como um grão de mostarda, darei a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios só se expele por meio da oração e do jejum. Vamos lá. Nós estamos falando nesses dias de oração. Nós estamos construindo entendimento a respeito de oração. E nesse texto aqui é engraçado porque os discípulos, eles tinham sido enviados por Jesus para fazer maravilhas, por fazer sinais. Os 70 tinham sido enviados. Foram lá, curaram os enfermos e tal. Mas Jesus estava falando de uma medida maior, de um nível maior, de um nível mais alto. Ou seja, os discípulos eles estavam cheios do Espírito, mas eles não estavam fluindo no poder do Espírito. Existe uma diferença. Então é engraçado que Jesus, como eu disse no início, Jesus não gosta de uma fé pequena. Ele falou aqui, por causa da pequenez de vossa fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte. É engraçado porque quando eu comecei a minha caminhada com Jesus e quando eu li esse texto, cara, eu não sei se vocês já assistiram um filme na Netflix chamado Little Boy. Já assistiram Little Boy? Fantástico. É um menino que tem muita fé. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena ver. É um filme muito legal. E é um momento do filme, vou dar um spoiler, desculpa. Mas tem um momento do filme que o pai dele foi pra guerra e ele está esperando o pai dele voltar. E aí ele encontra com um padre, e o padre fala para ele assim, se você fizer esta lista de coisas, se você vestir o nu, se você visitar os doentes, se você visitar a viúva, se você der comida, não sei o que,
o seu pai vai voltar. E se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você orar, o seu pai pode voltar. E aí ele vai um dia lá numa mercearia e rouba uma semente de mostarda, que é uma sementinha pequenininha. E aí o padre fala esse texto para ele: se você tiver fé, você vai olhar para o monte e o monte vai se mover. E aí tem uma hora assim que ele começa a orar, e ele começa a olhar para o monte, e ele aponta a mão dele para o monte e começa a fazer... Ele começa a forçar assim, a olhar para o monte, e a cidade toda olhando para ele, a cidade toda caçoando dele, porque ele foi se tornando um menino que tinha muita fé, e as pessoas desacreditavam dele, falavam: você é um menino, você não sabe de nada, seu pai vai voltar porque você está orando, você vai dizer para mim que seu pai vai voltar porque você está orando? Nada a ver. E aí, nesse dia, tá toda a cidade olhando para ele, ele tá numa rua central, e no fim dessa rua tinha uma montanha gigante. E ele começa a olhar para a montanha e começa a fazer... E aí acontece um terremoto, bem no momento que ele está orando. E aí isso vira um furdunço na cidade, porque todo mundo acreditou que foi a oração dele que fez o monte se mexer. E é engraçado que as tiazinhas estão na rua, elas falam assim: aquela montanha estava um pouco mais para a direita, eu lembro, mas depois que ele orou, ela andou um pouquinho para lá. Caramba, o menino tem fé de verdade. E é engraçado porque no final do filme o pai dele volta por uma situação X lá. Eu contei spoiler, mas não contei tanto. Se você ainda assistir, ainda vale a pena. E o pai dele volta por uma situação X lá. Mas é interessante porque esse é o desejo de Jesus para nós. Esse coração de criança, esse coração que tem fé, que acredita. Eu lembro quando eu li esse texto, eu tive o mesmo sentimento do Little Boy. Eu ficava olhando para as montanhas e falava: Jesus. E eu vejo, Jesus tem falado comigo nesses dias sobre um memorial, sobre eu voltar ao sentimento dos primeiros dias. Porque o sentimento dos primeiros dias não é ruim, meus irmãos. Não é ruim. Às vezes você acabou de conhecer Jesus, você está queimando por Jesus, e os cristãos que estão há mais tempo com Jesus falam: isso aí vai passar, isso aí com o tempo passa, né? Porque é novo convertido. Sabe por quê? Porque nós acostumamos a um lugar, nós estacionamos num lugar, e quando a gente vê alguém queimando, você fala: você vai chegar no lugar que eu estou hoje, você vai estacionar também. Mas o desejo de Jesus é que a gente não estacione em nenhum momento. O desejo de Jesus não é que você se prenda numa fé baseada nos heróis da fé, mas numa fé baseada em Jesus. Os heróis da fé, eles fundamentaram, eles criaram coisas para nós, eles trouxeram conhecimento, entendimentos da palavra, mas, meus irmãos, a sua referência tem que ser Jesus. E é por isso que eu disse que o Senhor não está se agradando da nossa união, do nosso culto, porque nós não estamos olhando para Jesus. Nós estamos olhando para os lados, sabe? Quando o desejo de Jesus é que a gente olhe para Ele. Jesus me confrontou nesses dias. Ele falou assim: Gustavo, quem é uma referência para você? E eu comecei a falar um monte de homens de Deus. Esse, aquele. E Jesus falou assim: você está totalmente errado. Se a sua referência não for eu, nada na sua vida vai fluir, nada na sua vida vai funcionar. É legal você ter pessoas que você olha e você admire, mas nós temos que nos lembrar que a nossa referência é Jesus. Nossos olhos estão fixos em Jesus. Porque esses homens, eles vão cair uma hora eles vão fazer alguma coisa que não é do seu agrado, eles vão falar uma coisa que não vai ser tão legal para você, que talvez você não concorde teologicamente, mas Jesus não. Então Jesus, ele fala assim: eu gostaria que vocês tivessem uma fé para olhar para o monte e dizer para esse monte se transportar. E eu tinha esse entendimento: meu Deus, um monte vai se transportar. Mas estudando e entendendo a Bíblia, quando ele fala de monte, ele está falando de dificuldades, ele está falando de provações, ele está falando de dificuldades. Em Cantares, quando Jesus chama a noiva para saltar sobre os montes, ele está falando assim: eu estou te chamando, minha noiva minha, para saltar sobre as dificuldades. Porque você sozinha, você enxerga um monte, você enxerga uma dificuldade gigante, mas quando você está comigo, você salta sobre os montes. Aleluia. Entende isso? O Senhor está nos chamando para saltarmos os montes com Ele, para saltarmos sobre as dificuldades. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos fluir. Por quê? Nós olhamos para o monte, e o monte ele é assustador. Se você olha para uma montanha, você fala: será que eu tenho fé para orar por essa montanha e ela se mover? O que Jesus estava querendo dizer não é para que a montanha se mova, mas é para que você entenda que você pode transpor a ela. Aleluia. Amém? Amém. Faz sentido para você? Amém. Faz sentido? Sim. Aleluia. Então o Senhor fala aqui que
Nada vos será impossível se você tiver essa fé. Então nós precisamos, o Senhor está nos chacoalhando para nós voltarmos aos dias da fé. Aleluia. Voltarmos a crer. É legal os entendimentos que nós temos tido nesses dias, mas o Senhor está nos chamando a voltarmos nos dias da fé. Nos dias em que nós acreditamos nas coisas. Eu sei que talvez a religião possa ter te ferido. Eu sei que você creu, talvez com toda a sua força, em algo. E aí você foi frustrado, e aí agora você tem medo de entrar nesse lugar de novo. Você fala, não, já acessei esse lugar e não foi legal. Então o Senhor quer destravar a gente nessa manhã. Ele quer desfazer, Ele quer que a gente rompa, para que a gente alcance lugares nele. Porque se nós estivermos presos em correntes, se nós estivermos presos em entendimentos errados, nós não vamos fluir no Senhor. Eu quero ler um texto com você lá em 2 Coríntios 3. Vocês estão aqui ainda? Bom dia, vamos lá. É por dentro, o negócio hoje é por dentro. Jesus quer pegar a gente por dentro hoje. Hoje o negócio vai ser por dentro. 2 Coríntios, versículo 3. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma chapadinha. 3, versículo 7. Diz assim. Eu vou pegar 2 versículos que você conhece muito bem, mas hoje o Senhor vai te dar um novo entendimento. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e o entendimento também se renova a cada manhã, amém? Amém. Então nós vamos nos despojar nessa manhã, amém? Amém. O Senhor vai derramar algo novo sobre nós, amém? Você quer? Você tem fome? Você tem sede de Deus? Então vamos lá, nós vamos ler esse texto que você talvez já conheça. Diz assim: o ministério da morte gravou com letras em pedras e se revestiu de glória. Então o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que ainda se desvanece. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, e muito maior proporção será a glória do ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvaneia teve uma glória, muito mais a glória tem o que permanece. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como num espelho a glória de Deus, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito. Versículo 17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos lá, o que esse texto está nos comunicando nessa manhã? Ele está dizendo assim que a glória que existia na lei, a glória que existia no tempo de Moisés, a glória que fazia o rosto de Moisés brilhar, era uma glória limitada, porque era a partir de um sacerdócio limitado, um sacerdócio arônico. Nós estamos sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos falar sobre isso em breve. Mas vamos lá. Ele está falando assim, essa glória é uma glória que se passa. Essa glória é uma glória que se esvai. Ela teve o seu propósito para aquele tempo. Mas nós estamos hoje sobre um lugar de sobreexcelente glória. Porque nós estamos sobre o ministério do Espírito. É verdade. Nós não estamos mais no ministério de Moisés. Então é legal, nós vemos as coisas que Moisés viveu e falar: nossa, queria que meu rosto brilhasse também, que nem o de Moisés, ia ser tão legal. Queria ver as coisas acontecendo, que nem no Antigo Testamento, que legal. Meus amigos, o que tem reservado para nós é muito maior do que aconteceu naquele dia. Aleluia. É sobreexcelente glória. Então o Senhor está nos chamando e fala que nós contemplamos como no espelho e somos transformados de glória em glória pela própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É engraçado porque você fala assim, o que me transforma de glória em glória é quando eu olho para Jesus. Mas o texto está dizendo que quando você tem o Espírito em você, essa glória que o Espírito gera em você é que te transforma. Porque o Espírito aponta para Jesus, amém? Faz sentido para você isso? Faz sentido? Então o Senhor está dizendo assim, que essa era uma glória limitada, porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Jesus veio estabelecer o reino dele, que é paz, justiça e alegria no Espírito. Amém. Então esse é o ministério da glória do Espírito. Vocês estão aqui ainda? Amém.
Vocês estão entendendo o que o Senhor está nos comunicando? Então, o lance não é onde o Espírito Santo está, a liberdade, porque eu posso dançar, porque eu posso cantar. Isso também é legal. Mas onde o Espírito Santo está, existe uma glória maior. Onde o Espírito Santo está, a liberdade para eu experimentar algo mais profundo. Amém. Existem águas mais profundas para nós. Amém? Existem níveis mais profundos para nós. Então o Senhor repreendeu os discípulos e falou assim: se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, vocês podem fazer esse monte se mover. Mas existe um lugar, existe uma movimentação, existe um jeito de fazer, e esse jeito é através do jejum e da oração, no qual esses demônios vão sair. Ou seja, você pode estar cheio do Espírito, mas o Senhor não deseja que você seja cheio do Espírito apenas. Ele deseja que você se mova no poder do Espírito. Por isso Jesus falou assim: e vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode fazer obras maiores do que Cristo. Parece até uma heresia de falar, né? Nossa, que herege. Mas é o que a Bíblia nos assegura. E Jesus falou: e vocês farão obras maiores do que as minhas. Aleluia. O que é necessário para fazer obras maiores do que as de Jesus? Ter um coração como o dele. E é nesse ponto esse é o ponto onde eu queria chegar com você essa manhã. O que nós precisamos fazer, o que é necessário fazer para que eu me movimente, para que eu seja como Jesus. Eu quero ler com você Filipenses. Vocês estão aqui ainda? Sim. Aleluias. Filipenses 2. Por favor, leve a sua mente cativa nessa manhã ao conhecimento de Cristo Jesus. Não deixa nada de distrair, meus irmãos. O que o Senhor tem reservado para nós hoje é algo poderoso. Não se distraia com nada. Seja focado, amém? Vocês estão focados? Vocês estão com sono? Aleluia, vamos lá, isso aí. Filipenses 2, versículo 5 ao 9. Estou achando aqui. Filipenses 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhantes aos homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá. O Senhor está nos chamando para ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Aí você pergunta: Gustavo, qual é o sentimento que havia em Cristo? Jesus era manso e humilde de coração. E era puro. Jesus era puro. E Jesus fala que nós faremos obras maiores do que a dele. E esse texto fala que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, mansidão e pureza. Por isso que eu disse no início que o Senhor não se agrada como nós estamos nos movimentando nesses dias. Porque está faltando mansidão, pureza, humildade. Humilde. Fala que ele foi humilde. Quer ver? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e a si mesmo se humilhou. E é aqui que nós começamos a nossa ministração de hoje, sobre nos humilharmos diante do Senhor, sobre nós temos uma disposição diante de Jesus, de um coração humilhado. Nós precisamos, eu creio na mensagem que nós temos falado nesses dias de, vamos lá, queima, vai. Mas essa mensagem da humilhação, a mensagem da cruz, do negue-se a si mesmo e morra, não caiu de moda. Não pode cair de moda nos nossos corações.
Se aquele que quiser me seguir, se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Dia após dia, diariamente. Então, vamos ligar tudo aqui, vamos construir. O Senhor falou que existia uma espécie de demônios, uma espécie de capeta, uma casta de Satanás, que só saía através do jejum e da oração. E no outro texto ele fala que Jesus ele foi levado para o deserto, foi cheio do Espírito. E o que ele fez no deserto? Para que ele fosse recolocado no lugar do poder do Espírito. Ele jejuou 40 dias. Amém? Então nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre jejum. Nós vamos falar sobre o que é jejum e a importância do jejum no aspecto do nosso coração. O assunto jejum é muito vasto, daria para a gente discorrer mais sobre ele, mas o Senhor quer nos chamar a atenção a esses dias para esse jejum que tem como objetivo nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. Existe uma promessa para nós, a gente vai ler mais para frente. Nós estamos em dias onde o Senhor vai derramar, está começando a derramar o maior avivamento da história. O Senhor está derramando sobre nós e vai derramar o maior avivamento da história. Você pode olhar para a igreja primitiva e falar assim: cara, a igreja primitiva é incrível. Os caras fluem, os caras queimavam, os caras estavam tudo entre eles. Mas deixa eu te falar, o que a igreja primitiva gerou é só o início. Legal, você tem como inspiração a igreja primitiva, maravilhoso. Mas o que Jesus quer fazer nestes dias, como eu disse, o ministério do Espírito é sobremodo excelente. O ministério do Espírito é maior. Ou seja, a igreja primitiva, ela é a semente, foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu para gerar fruto. Mas o Senhor, nestes dias, meus irmãos, Jesus está voltando. E nestes dias será derramado o maior avivamento da história. Mas para que você participe desse avivamento, para que você esteja inserido nesse avivamento, para que você esteja colocado nesse avivamento, você precisa ter o seu coração no lugar certo. Se você estiver com o seu coração no lugar errado, você não vai participar do que Jesus está fazendo. Você entende a seriedade disso? São duras essas palavras, eu sei. Mas isso é para de fato alertar o seu coração e tremer o seu coração. Temam e tremam diante do Senhor. Sabe o que tem faltado nos nossos dias? O temor pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus é meu Deus. Aleluia, Jesus é meu Pai. Mas Ele ainda é um Deus de justiça. Ele é fogo consumidor. Ele não deixou de ser, meus irmãos. Jesus, o Deus de amor, não deixou de ser o Deus irado. Ele continua sendo um Deus irado. E é por isso que nós amamos, e é por isso que nós engrandecemos, e é por isso que nós exaltamos a Jesus. Porque Jesus nos livrou da ira de Deus Pai. Se não fosse por Jesus, eu e você nem merecíamos estar aqui. Nós merecíamos a morte, como o texto que a Bruna leu hoje. Nós merecíamos, mas Jesus morreu por nós, quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Sabe o que isso significa? Que você ainda continua sendo inimigo de Deus, mas que por meio de Jesus, por meio da cruz de Jesus, você foi reposicionado, você foi recolocado. E é por isso que você hoje, ousadamente, pode se achegar no trono da graça com confiança. É isso. Por isso que Jesus não está feliz com a nossa adoração, porque a gente não está entendendo essas coisas. A gente está preocupado com as coisas que ficam. As dissensões, as divisões, as confusões, as provações, elas vão ficar, mas existe uma glória eterna. 2 Coríntios vai dizer que existe, alegrem-se com as provações, porque as provações estão gerando em vocês uma glória que é eterna. Você entende isso? Você tem que se alegrar quando você for perseguido. Você não é bom demais, coisa nenhuma. Você não é poderoso demais, coisa nenhuma. É Cristo em você que é a esperança da glória. Por isso que esse evangelho meio coaching, meio humanizado, ele me deixa fervido, sabe? Porque você não é bom o suficiente, coisa nenhuma, cara. É Jesus na sua vida. É Cristo em você,
meu irmão, meu amigo, é Cristo em vós. Se nós olharmos para Ele, nada pode nos parar. Nós faremos obras maiores que as de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando de Santo André, nós estamos falando desse espaço, mas sabe o que o Senhor quer para nós? O Senhor quer dar para nós as nações. Você tem fé para crer nisso? Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, já basta. O que eu preciso de você nesses dias é só um pouquinho. Sabe? O Senhor quer trazer de volta as lágrimas para esses dias, o arrependimento, de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós precisamos voltar a chorar, sabe? Sabe aquela época que a gente falava que Deus era guerra, que Deus era justiça? Eu não estou falando para a gente voltar para esses dias. Essa movimentação já foi, essa linguagem já passou. O Senhor está querendo trazer de volta o sentimento nos nossos corações. Esse sentimento de que o Senhor é fogo e fogo consumidor, e nós não queremos fazer a obra dele relaxadamente. Temam e tremam diante do Senhor. E é muito louco que, ao mesmo tempo que essa mensagem ela é dura, ela é... ao mesmo tempo o Senhor tem recompensa para nós. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que me vê alguém que eu não sou, que me faz ser alguém que eu não vejo quem eu sou, e que me reposiciona por coisas que eu nem fiz, porque isso é a graça, não é por favor, não é porque eu fiz, mas é porque Ele fez. Que evangelho é esse que me dá algo que eu não mereço e ainda me dá recompensa por isso? Que evangelho é esse? Esse é o evangelho que os apóstolos pregavam, que é loucura para os que ouvem, mas é poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus, mas para que a gente possa ver o poder de Deus nesses dias, é necessário sermos mansos e humildes de coração. A gente às vezes está cheio demais da gente, a gente está cheio demais das nossas opiniões, do nosso achismo, porque o meu jeito de fazer é o mais legal. Mansidão e humildade. Jesus, Ele era Deus, e Ele foi manso e humilde. Jesus talvez teria maior autoridade para dominar sobre todos os assuntos. Jesus poderia estar em todas as rodas, sendo o melhor de todos em tudo que Ele faria, tudo que Ele fizesse. Mas Jesus escolheu ser manso e humilde. Mansidão e humildade. Ele se humilhou. Se humilhou. O evangelho dos que se humilham. O evangelho dos que são pequenos. O evangelho dos últimos. Isso contrapõe, a nossa linguagem dos últimos dias. Que você é o primeiro, que você é o melhor, que você pode, que você consegue. Mas a mensagem do evangelho ainda é: vá para o fim da fila, negue a sua cruz e siga-me. Ainda continua. A mensagem não mudou, meus irmãos. A mensagem não mudou. A mensagem do evangelho continua sendo a mesma. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 5. Pedro 5, versículo de número 5, vai dizer assim: rogo igualmente, jovens, sede submissos aos que são os mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus faz o quê? Deus faz o quê? Ou seja, toda vez que você tem um coração soberbo, Deus resiste o seu coração. Deus resiste um coração soberbo, porque ele olhou para o filho dele e ele viu humildade. Porque quando ele olha para você, ele vê soberania. Não que você não seja soberano, você é soberano através de Jesus.
Então Deus, ele resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele faz o quê? Ou seja, existe graça para os humildes. E agora o versículo 6, que é onde a gente vai conversar um pouco. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Meu Deus, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe o que é isso? Sabe o que Pedro está nos dizendo nesse texto? Ele está nos dizendo para que nós tenhamos um coração humilhado diante de Deus, diante de Jesus. E como é um coração humilhado? Diante da Bíblia, diante da palavra, nós nos humilhamos diante do Senhor quando nós estamos num período de jejum. Tem um texto em que os discípulos de Jesus são questionados pelo fato deles não jejuarem. E aí, Jesus fala assim: dias virão em que o noivo será tirado, então eles jejuarão, então eles lamentarão. Ou seja, sabe o que é isso? Eles estavam com o noivo, eles estavam participando com o noivo, e o noivo foi tirado. E eles falaram: meu Deus, sem o noivo nós não podemos fazer nada. Meu Deus, o noivo foi tirado e isso me tira a fome, isso me tira a sede. Eu não tenho vontade de comer porque o noivo não está aqui. Então eu choro diante disso, eu falo: meu Deus, eu quero que o noivo esteja aqui. É esse jejum que Jesus está falando. É esse humilhai-vos que a Bíblia está nos direcionando. Nos humilhar com esse sentimento de que eu não tenho fome porque Jesus não está aqui. Eu não quero comer nada, eu quero me abster do alimento, porque aquele que eu amo, aquele que minha alma anseia, ele não voltou ainda. E aqueles que têm esse sentimento diante de Deus, o Senhor fala que Ele vos exaltará. Entenda, para você ser grande, para você ser maior, primeiro você tem que ser pequeno. Assim como Jesus, pois tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou. Abra comigo o seu texto, a sua Bíblia em Daniel. Vocês estão comigo aqui? Sim. Então, o modo bíblico de se humilhar perante a Deus é pelo jejum. Nós precisamos jejuar. Talvez a religião possa ter ferido o seu entendimento a respeito de jejum. Mas quer saber de verdade mesmo? Jesus não está preocupado com o que a religião fez com você. Ele está preocupado com o que Ele quer fazer com você. E a minha pergunta é: até quando você vai ficar lambendo as feridas que a religião te deixou e vai passar a se posicionar no lugar onde Jesus quer que você esteja? Até quando? Até quando? Porque essas palavras já foram escritas e elas são verdade para aqueles que creem. Amém? Então não sei, talvez a religião possa ter te ferido, e a religião faz isso mesmo, porque a religião ela não ensina princípio, a religião ela não ensina o motivo pelo qual, a religião não ensina o sentimento verdadeiro das coisas. Jesus repreende essa atitude em Mateus 6,16. Ele fala assim: quando vocês jejuarem, não jejuem como os fariseus, que mostram para todo mundo que estão de jejum, que jejuam para falar que está de jejum. Quando vocês, os meus discípulos, quando vocês que caminham comigo jejuarem, lavem o rosto de vocês, para que ninguém perceba que você está de jejum. Entende? Jesus quer tratar o nosso coração. É tudo sobre o seu e o meu coração. É tudo sobre o coração, meus irmãos. Tudo flui disso. Por isso que Provérbios nos fala assim: guarda o seu coração, porque dele vem as fontes da vida. A sua percepção do que o Evangelho está fazendo, a sua percepção de Jesus nesse ambiente, aqui e agora, neste exato momento, ela está atrelada ao sentimento do seu coração. Se você estiver com o coração no lugar certo, você vai sentir a glória de Deus que está sobre este lugar nessa manhã. Não só aqui, quando você sair por essa rua aqui, quando você voltar para casa, você vai continuar sentindo a glória. Entende? Porque nós estamos no ministério do Espírito. Ou seja, todos nós temos o Espírito habitando em nós. Aleluia?
Daniel, capítulo de número 10. Vamos lá. Então Daniel, ele era um homem que ele escolheu. Daniel tinha um coração intercessório. E é muito louco, porque muitas vezes nós intercedemos por eles e não por nós. Nós dizemos: Senhor, faça com eles, mas não faça conosco. Ou Senhor, faça algo, Jesus, faça algo. Mas deixa eu te falar uma coisa: existem orações que você fez, existem orações que você já falou diante de Deus, e isso já está no banco de Deus. Jesus só está esperando um depósito seu. Jesus só está esperando um saque seu. Você já depositou muita coisa no reino dos céus. As nuvens da glória já estão cheias das suas orações, mas o Senhor está esperando você fazer um saque dessas coisas. Sabe o que é fazer um saque? É não pedir para que o Senhor fala com ele. Não, Senhor, fala comigo. Ô Jesus, é porque a minha casa, a pessoa não foi alcançada ainda. Jesus, é porque na minha família ela não foi alcançada ainda. Senhor, alcança a minha família. Quando Jesus está falando assim: ei, eu quero alcançar a sua família, mas é pelo seu intermédio. Ou seja, as suas orações, elas estão retidas ali no céu. Jesus só está esperando você entender. Por isso que Paulo fala: renove a sua mente. Porque se você não entende, você não desfruta. Se você não entende, você não se movimenta. Se você não entende, você não acessa esses lugares. Então Daniel, ele era um homem que ele se colocava num lugar. Então ele orava por nós: Senhor, nós temos pecado contra ti. Daniel era um homem puro. Daniel se separou, ele jejuava, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e noite. Muitos de nós, por isso que eu falei no início, agora há pouco tempo, se nós tivermos um coração soberbo, o Senhor nos rejeita. Daniel tinha um coração humilde, porque ele jejuava. E para nós, tipo assim: nossa, eu jejuo, cara. Não fala comigo que eu estou de jejum. Não fala comigo porque eu estou cheio de Deus. Eu tenho poder. I got a power. Eu sou poderoso, eu estou voando. E eu não estou nem aí se você conhece uma pessoa que tem esse sentimento. Eu estou falando de você, meu amigo. Para de ficar atrelando a sua fé ou colocando a sua fé no que o outro não faz. É para você fazer. Para de ficar esperando o outro fazer. É sobre você, meu amigo. O evangelho não é sobre você orar para que alguém seja salvo, mas é para que você seja salvo e tu e a tua casa também serão salvos. É você, passa por você. É por seu intermédio. Cristo em você é a esperança da glória. Você está entendendo isso? E aí Daniel, ele era um homem que se colocava nesse lugar de intercessão. E ele orava, e ele jejuava, e ele era um homem que ele tinha uma vida diante do Senhor de humildade. E é muito louco porque no capítulo 10, no versículo 5, vamos lá, no versículo 5 ao 9 ele fala assim: levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou, a cor se desfigurou, e eu não tive força. Contudo, ouvi a voz e as suas palavras. Ouvindo, caí sem meu sentido, com o rosto em terra. Sabe o que aconteceu com Daniel? Ele viu Jesus, meus irmãos. Aqueles que têm o pé de latão reluzente, olhos como chama de fogo. Ele já tinha visto Jesus, meus amigos. E sabe o que ele fez quando ele olhou para Jesus? Ele não levantou as mãos. Ele levantou o coração, sabe? E sabe qual foi a expressão de Daniel? Na verdade, ele não pôde ter expressão, porque diante da glória de Deus não tem o que se fazer. Ele caiu com o rosto em terra. Tem uma música do Wilson que mexe muito comigo, que fala assim: I touch the skies on my knees on the ground. Eu toco os céus quando meus joelhos colocam no chão. Foi o que Daniel fez.
quando ele viu a glória de Deus e ele se ajoelhou e falou: meu Deus, eu não sou digno de ter essa visão. Meu Deus, eu não sou digno de ver a Cristo. Entende? Ele não se sentiu digno de ver a Cristo. É engraçado porque no versículo 10 ele fala assim: e eis que a mão me tocou, sacudindo-me, pôs sobre os meus joelhos as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele essas palavras, me pus em pé, tremendo. Ou seja, quando Daniel viu a glória de Jesus, ele se ajoelhou. Jesus reposicionou Daniel. Jesus falou: ei, agora não é tempo de ajoelhar. Eu já entendi o seu coração. Agora eu quero que você se levante. Aleluia. Ezequiel fala muito disso. E o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Meus irmãos, você tem que permanecer a sua vida de joelhos até que o Espírito entre em você e te ponha de pé. Aleluia. Alto envio não existe. Meu ministério não existe. Aleluia. Sabe, eu vi um Alessandro falando uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. Eu não fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para ministrar adoração. Eu não fui chamado para pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho em decorrência do pecado. Porque se eu digo que eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu estou dizendo que Adão foi feito para cair. E Adão não foi feito para cair. Amém? Amém. Amém? Vocês estão aqui ainda? Sim. Então o Espírito entrou em Daniel, colocou ele em pé. Eu quero ler com você o versículo 12. Então ele diz assim: Daniel, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante ao teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Sem humilhação, sem um coração humilhado diante do Senhor, ele não vem. Sabe por que você talvez não sinta mais o arrepio de Jesus nos nossos cultos? Porque os nossos corações não estão humilhados diante de Jesus. Nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados com as coisas deste plano terreno. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas, meus irmãos, vamos lá, vamos olhar para o que importa ser olhado. Vamos olhar para o que importa de verdade. Vamos olhar para Jesus. Vamos voltar a olhar para Jesus e nos humilharmos diante dele. Temos um coração humilhado diante de Jesus, porque ele fala: eu só vim porque você se humilhou. Jesus só virá até nós quando nós nos humilharmos. Nos humilharmos. Isso contrapõe a mensagem desses dias, não é mesmo? Que fala que você é poderoso, que você não se humilha diante de ninguém. Se eles não fazem, você faz. Se eles não sei o que, você... Mas Jesus está falando assim: se humilhem diante de mim para que eu venha. Se humilhem, jejum, choro e pranto. Se humilhem, chorem porque eu não estou ouvindo, clamem porque eu não estou ouvindo. Por isso que eu disse no início que o Senhor não está se agradando das nossas reuniões, porque nós não temos chorado porque Jesus não está ouvindo. Nós não temos clamado por essa mensagem que faz o nosso coração queimar. Nós não temos chorado por isso. Nós queremos receber poder. Quero chapar. Mas, meus irmãos, muitas vezes me perguntam, né? Fica aquela discussão: como é que vai ser no céu, né? Vai ter ruas de ouro, vai ter carne, vai ter bacon, vai ter... O que vai ter no céu? Eu não estou preocupado com o que vai ter, o que não vai ter no céu. Eu só quero ver Jesus. Aleluias. Eu só quero o meu Jesus. Se vão ser ruas de ouro ou se não vão ser, eu não estou preocupado. Se vão ter galardões e se vão ter coroas, essas coroas só servem para jogar nos pés dele e dizer que Ele é, eu não sou, Ele é. É só para isso que servem os galardões. É para nós devolvermos a glória que nos foi dada. Isso é adoração. Você devolve o que não pertence a você. Você acha que você tem direito de não adorar a Jesus porque você está com uma briguinha com seu irmão? Meu Deus, como você é egoísta, como você não entendeu o Evangelho. Não é sobre você, é sobre Jesus. E o texto que nós lemos fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mesmo que você não queira, no grande e no terrível dia do Senhor, o seu joelho irá se dobrar. Ou seja, eu prefiro me dobrar voluntariamente para que Ele venha. Voluntariamente eu me humilho para que Ele venha.
voluntariamente, eu me dobro diante dele, eu me humilho diante dos pés dele, eu quebro o vaso, eu ando a segunda milha, eu dou a outra face, eu faço tudo que for necessário para que ele venha. Vocês estão comigo aqui? Sim. Vamos lá, 2 Crônicas 7,14. Nós estamos chegando num lugar, amém? 2 Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus compara o nosso coração a uma terra. Ele fala na parábola da semente que existem várias terras. Terra com sementes espinhosas, a terra dura, a terra com pedra e a terra que dá bons frutos. Sabe qual é a terra que dá bons frutos? É a terra que se humilha, é a terra que ora, que busca e que se converte dos seus maus caminhos. Essa é a terra que Jesus quer renovar. Esta é a terra que Jesus quer transformar. É nesse lugar que Jesus quer transformar o seu coração, entende? Jesus quer transformar você, o seu coração, mas para isso você precisa se humilhar, meus irmãos. Você precisa jejuar, se posicionar e dizer: Jesus, eu preciso me purificar. Eu preciso me desfazer um pouquinho desse plano terreno. É engraçado porque quando nós vamos fazer um exame, quando nós vamos fazer um exame qualquer de sangue, a gente precisa estar de jejum. Sabe por que a gente precisa estar de jejum? Para que nossas células estejam purificadas. Então você jejua muitas vezes para fazer um exame, mas não jejua para se humilhar e para se purificar diante do seu Deus. Sabe? Jesus está nos chamando para um jejum de humilhação nesses dias. Eu não quero dizer para você se é de 5, se é de 10, se é de 20, se é de 15 dias, se é de manhã, se é de tarde, se é de WhatsApp, se é de chocolate. Mas assim, eu sei de uma coisa: eu não entregarei ao meu Senhor algo que não me custe. Faça jejum como você achar melhor fazer, mas não entregue a Jesus algo que não te custe, meus irmãos. E eu sei o quanto me custa ficar sem almoçar e sem jantar muitas vezes. Meu corpo, ele grita, e eu falo: é isso. Meu corpo está gritando, então é isso. Porque eu não entregarei ao meu Senhor algo que não me custe. Sabe por quê? Porque eu desejo me parecer com Ele. E Jesus jejuou. Por que você não está jejuando? Jesus, o Filho de Deus, jejuou. Por que você não está jejuando? Você é bom demais? Seu devocional é poderoso demais? A igreja que você vai é legal demais? Por isso que você não jejua? Por isso que você não se humilha diante do Senhor? E diante das pessoas? Um coração humilde, o Senhor não rejeita. Pelo contrário, Ele recebe. O Senhor quer receber o nosso coração nesses dias. Ele quer receber a nossa adoração nesses dias. Lembra que eu falei que o maior avivamento da história está por vir? Se o seu coração não estiver no lugar certo, é triste dizer isso, mas talvez você não veja esse avivamento acontecer. Sabe por quê? Porque você está fora do lugar onde você deveria estar. O ônibus vai passar e você vai estar fora do ponto. Você quer estar no ponto? Eu quero estar no ponto quando Jesus estiver passando com o maior avivamento da história. Não porque eu vou queimar, que eu vou explodir, que eu vou ser poderoso. Não, meus irmãos, porque eu vou me tornar semelhante a Ele. Essa glória que está vindo do ministério do Espírito está me tornando semelhante a Ele, dia após dia. Meu Deus, estiquei um pouquinho, mas está tudo bem, Jesus está no controle. Não estiquei não, tá bom ainda. Aleluia? Então, existem curas na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, que só serão liberadas para você diante de um coração que está jejuando. Como Jesus disse, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração.
Então, se você não orar e não jejuar, existem coisas no seu coração que não vão ser liberadas para você. Existem curas na sua alma, existem curas no seu corpo, existem curas no seu espírito, que elas são liberadas para você diante de um jejum. Quando você está consagrado a um jejum, o Senhor libera coisas a você. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Não se esqueça disso. Aleluia. Não busque o galardão, busque o galardoador. Mas Ele é galardoador. O jejum nos dá precisão e discernimento de agir. Sabe por que você é descontrolado muitas vezes nas suas almas, nas suas emoções, na sua alma, nas suas emoções, na sua forma de falar? Porque você não jejua. Porque o jejum, ele te reposiciona no lugar onde você sabe como agir. Por isso que a comida, a abstenção de alimento, esse jejum, que, na minha opinião, estou falando agora a partir do Gustavo, amém? Não é a palavra, sou eu que estou falando agora. Eu acredito, Gustavo, que o jejum de abstenção de alimento é um jejum mais poderoso. Porque quando eu me abstenho de alimento, eu fico parecido de verdade com quem eu deveria ser, sabe? Eu fico selvagem, sabe? Fico wild. Então você fica sem comer pra você ver, velho. Você vê como você vai ficar. Então, quando eu faço esse tipo de jejum, e eu estou às vezes numa situação difícil com o meu irmão, ou estou numa situação complicada no meu trabalho, ou eu estou com uma situação complicada com a minha esposa, quando eu estou com fome, minha alma está assim, preciso de comida, e eu aquieto a minha alma. Esse é o jejum que Jesus fala que reposiciona o nosso agir, me dá domínio próprio. Sabe por que você não tem domínio próprio? Porque você não fica um tempo sem comer para amar Jesus. Começa a ficar sem comer em amor a Jesus para você ver. Se você não vai receber o domínio próprio, dominar a sua alma, dizer a minha alma, volte aqui, minha alma, porque você está tão abatida, eu vou adorar ao meu Senhor. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está preocupada? Vem aqui, olha para cá. Eu vou adorar o meu Senhor. Aleluias. Você está feliz ainda? Aleluias. Quero ler um último texto com você. Outra coisa sobre o jejum, só mais uma coisa. Então o jejum, ele nos transforma, ele nos dá novos níveis. A gente tem falado muito isso, a Lula nos ensina muito isso sobre novos níveis. E o jejum, ele nos traz novos níveis de entendimento da palavra. Já tentou ler a Bíblia em jejum? Meu Deus, meus amigos. João 3,16 nunca mais vai ser a mesma coisa para você, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhadas. O Senhor encobre, o Senhor se esconde. Por que ele se esconde? Porque ele é mau? Não, para que a gente ache ele, se apodere dele. Sabe? É como um pai que brinca de esconde-esconde com o filho. Tipo assim, ele sabe, ele se esconde porque ele sabe que ele se esconde para ser achado. Deus é bom, ele se esconde para ser achado por nós. Ele não se esconde para que a gente não se ache, não, ele se esconde para ser achado. Para que quando a gente acha, a gente fala, uau! João 3,16. Uau! Entende? Então, o jejum, ele nos traz novos níveis de entendimento da palavra. Ele nos traz uma profundidade na palavra. O jejum, ele nos traz um fluir no Espírito. Quando você está sob jejum, o Espírito tem mais liberdade para fluir em você. Amém? Onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. Eu quero ler um último texto com você em Apocalipse 22. Vocês estão comigo aqui? Sim. Eu quero terminar falando talvez algo que não tenha... Pode ser que talvez não tenha muito a ver com o que foi construído até aqui, mas tem a ver. Sabe? A graça, ela é de graça. Ponto. Você não fez nada para merecer e não há nada que você faça para merecê-la. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Todos nós desfrutamos da graça. Amém? Mas como eu disse, existe um caminho sobremodo excelente, existe um lugar maior. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Talvez eu seja herético nessa fala, mas vamos fazer uma comparação. Vamos dizer que a graça é quando você é cheio do Espírito. Amém? Quando você recebeu a graça, você foi cheio do Espírito. Mas quando as suas obras
vão querendo mais de Jesus, é onde você vai recebendo o poder do Espírito, amém? Então a graça é o primeiro passo, first step. Você chegou, a graça te abraçou. E beleza, você pode ficar na graça até quando você quiser. Mas nós sabemos que existem níveis, né? Existem aqueles que vão colher a 30, 60, 100 por 1, né? Existem aqueles que vão reinar e governar com Jesus as nações. Existem aqueles que vão, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Existem aqueles que vão jogar o jogo do milênio com Jesus, quando Jesus voltar para reger as nações no milênio. Existem aqueles que vão estar junto com Jesus no campo, vendo o jogo acontecer junto com ele, tocando a bola para ele e tocando para você. Mas existiram aqueles que vão estar na arquibancada. Existiram aqueles que vão estar, entende? Todos vão estar no jogo, todo mundo vai estar lá. Vocês estão comigo aqui? Todo mundo vai estar lá nesse grande dia do Senhor. Mas eu não sei que lugar você quer estar. Mas eu quero estar no campo. Eu quero estar com Jesus. Eu não quero ver Jesus governar de longe. Então, a minha jornada e a minha caminhada nesses dias vai determinar o lugar onde eu estarei quando Jesus voltar. Amém? Então, Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: que bênção ouvir isso aqui. Eis que venho sem demora. E comigo está? Porque eu retribuirei cada um segundo as suas obras. Ou seja, a graça é de graça, mas o galardão, ele é retribuído através das suas obras. Ou seja, as nossas obras não nos fazem merecedores demais, mas as nossas obras nos trazem galardões, nos trazem recompensas. Então Jesus está falando assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor quer nos dar obras que sejam dignas de galardão. O Senhor quer nos dar um coração arrependido, um coração contrito, que as lágrimas voltem a correr nos nossos rostos. Que as lágrimas voltem a correr no nosso rosto. Que esse jejum em humilhação diante do Senhor volte a ser uma intenção do nosso coração. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos adorar a Jesus um pouco mais. Mas agora eu gostaria que você adorasse a Jesus a partir desse coração e a partir desse lugar. O jejum é a chave da humildade e a fonte do poder de Deus. Então são duas pernas que andam: a oração, as nossas orações, e o jejum, que empodera as nossas orações. A oração e o jejum são duas pernas. Então, se nós estamos só orando nesses dias, nós estamos pulando com uma perna só. Mas o Senhor quer que a gente caminhe. Então é orando e jejuando, porque há castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Há coisas na sua vida que só vão ser curadas através da oração e do jejum. Eu posso pôr a mão na sua cabeça 10 vezes. Mas se você não quiser, se você não tiver um coração humilde, existem coisas na sua vida que não serão liberadas. Não porque Jesus não quer, mas porque você não quer. Jesus quer te curar, meu irmão, todo dia, toda hora. Vamos lá, olha os seus olhos. Não espere por mim, não, que eu não sou líder de nada. Jesus é. Ó Senhor, o nosso Deus, a Ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras onde tens lançado para as suas transgressões que cometeram contra Ti.
Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha. Aos nossos reis, os príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Temos pecado contra Ti, ó Deus. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A Ele pertence, pois nós temos nos rebelado contra eles e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus profetas e dos seus servos. Sim, todo Israel, toda a igreja reino, transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição e as impressões que estavam escritas nas leis de Moisés, servos, se derramaram contra nós, porque temos pecado contra Ti. Ele confirmou as suas palavras contra nós e contra os juízes que nos julgaram. Ó Senhor, segundo as Tuas justiças, apressa-te a Tua ira, o Teu furor por Jerusalém, Teu santo monte. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do Teu servo e a súplica sobre o santuário. Faz resplandecer o Seu rosto, por amor do Senhor, faz resplandecer o Seu rosto. Inclina, ó Deus, e ouves, e os ouvidos ouvem. Abre os Teus olhos para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo Teu nome, para que não lancemos a nossa súplica à Tua face, fiado das nossas justiças, mas das Tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes, não te retardes, por amor de Ti, ó Deus meu, porque a Tua cidade e que o Teu povo, que são chamados pelo Seu nome, ó Senhor, ouve-nos, ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Jesus, porque o nosso coração não está no lugar que ele deveria estar, Jesus. Nós estamos nos achando bons demais nesses dias. Nós não temos nos humilhado diante da poderosa mão de Deus. Nos perdoa, Jesus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa-nos. Atende a nossa oração e age, Jesus. Nós não queremos permanecer frios. Nós não queremos permanecer alheios à Sua presença. Nós não queremos permanecer olhando para essas coisas do plano terreno. Nós queremos olhar nos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Ó Senhor, ouve-nos. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, atende à súplica dos Seus filhos que aqui estão, Jesus. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. Jesus, pelo amor do Seu nome, Jesus, nós clamamos pelo amor do Seu nome. Do Seu nome. É tudo sobre Você, Jesus. Ouve-nos. Perdoa-nos. Não retardes de vir. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, vamos quebrar, Jesus. Vem quebrar, Jesus, os odres velhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu constrange, Jesus, infinita humildade. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, não tardes em vir, ó Deus, que Ele cresça, que eu diminua menos de mim, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os meus irmãos. Eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os menos de mais de ti, Jesus. Vamos lá, continue a sua oração. Vamos lá, não pare de orar, não pare de falar com Jesus nessa manhã. O Senhor quer quebrar os ovos nessa manhã. O Senhor quer fazer entrar num lugar novo nessa manhã, que você ainda não foi. Talvez você já tenha visto de longe, mas o Senhor quer te levar a esse lugar nessa manhã. Menos de mim é tudo sobre mim. Menos de mim, nada sobre mim. Menos de mim, tudo sobre Ele. Menos de mim, nada sobre menos de mim, menos de mim, menos de mim.